Olá a todos e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou dar-vos a minha opinião sobre 3 livros, sendo eles então J. Asher, Aquele Luz, Veronica Henry, A Livraria dos Destinos e A Cada Dia de David Levithan. A forma sobre a qual eu escolhi fazer a apresentação dos livros foi pela ordem cronológica, tendo em conta as datas que li os livros, e o primeiro foi o livro de J. Asher, Aquela Luz, sendo que eu li agora em finais de julho e inícios de agosto. O que me motivou a ler o livro foi a sua sinopse, porque eu na altura queria ler um livro que fosse simples e rápido, porque andava ali numa fase em que não conseguia ler muito, nem conseguia prestar muita atenção aos livros, e portanto este livro chamou-me logo a atenção, e também pela sua capa. Como podem ver, tem bastantes cores. Relativamente à história em si, ela é muito simples, é daquelas histórias em que nós conseguimos ler numa tarde, e também em termos de conteúdo é daqueles que chegamos a meio do livro e também já conseguimos prever o fim, e portanto é um desses romances que eu também gosto de ler, e portanto considero que foi uma boa leitura, e eu no Goodreads dei-lhe 3 estrelas e meia. Porquê que eu não dei 5 ou não dei mais? Já vou explicar então. O livro fala de Sierra, que é a personagem principal, e ela é uma adolescente como todos os outros, sendo que Sierra tem uma tradição com a sua família, que é normalmente, na época natalícia, mudar-se para a Califórnia. Isto porquê? Porque os seus pais têm uma venda de pinheiros para as árvores de Natal, e então ela no último mês do ano, ela desloca-se para a Califórnia para ir para a venda da sua família. O livro começa por nos mostrar o cotidiano da Sierra, mostrando ela a falar com as suas amigas, a dizer que não queria ir para a Califórnia, sendo que eles também iam ter o baile de inverno e essas coisas, e mostra então ela a dizer que gostava de ter passar o Natal normalmente como as outras famílias de lá passam, com neve, porque na Califórnia não é bem assim. A história fala principalmente então num aspecto específico da Sierra, que é o facto de ela nunca se ter apaixonado verdadeiramente, ou nunca ter tido o interesse em ter um namorado a sério. Isto também porque ela afirma aqui na história que, como tem que fazer esta mudança no final do ano, não se quer comprometer realmente com ninguém para não vir depois a ter desgostos de amor, ou então a causar problemas para outras pessoas e assim. Na Califórnia, e era também o único motivo pelo qual a Sierra estava ansiosa por ir para lá, era ter lá a sua melhor amiga, a Heather. Então, a Heather é filha de uns amigos dos pais da Sierra, e então eles têm sempre a tradição de passar o Natal juntos. Lá na venda, o pai da Sierra contrata então os adolescentes que vão para lá trabalhar durante o inverno, durante esta época natalícia, de forma a poder ganhar mais algum dinheiro. E então eles são todos adolescentes, e a maior parte deles, principalmente desde que a Sierra entrou na idade da adolescência, começam a tirar-se a ela, e o pai aqui mostra o seu lado protetor, e também vai mostrar um dos motivos pelos quais ela nunca teve a oportunidade de se apaixonar verdadeiramente. O pai mostra-se bastante então protetor, e ameaça os rapazes com castigos, como por exemplo ter que limpar as sanitas, ou essas coisas assim que mais ninguém queria fazer. E então depois os rapazes acabam mesmo por desistir de falar com ela e de se meter com ela, e ela própria também acaba por depois não ter interesse, porque como só lá está um mês, não quer meter-se com nenhum rapaz. Um dia, e isto é então a parte principal da história, conhece Caleb, que é um rapaz que tem bastantes problemas, só que ela ainda não sabe. E então a história passa-se muito à volta disto. Porquê? Porque Caleb esconde um segredo que é bastante pesado, digamos assim, e é um motivo muito grande que faz com que Sierra se afaste dele, e que faz com que todas as pessoas se afastem dele. Ela conhece-o quando ele vai lá comprar uma árvore, e depois ele aparece lá cada vez mais vezes para comprar sempre árvores. Ela ao início fica assim um bocadinho confusa, não percebendo o porquê de comprar todas as árvores, mas depois ao longo da história, e é um dos motivos também pelos quais eles se aproximam e ela muda de ideias relativamente àquela, é também descobre então o motivo pelo qual ela vai lá comprar muitas árvores, e esse motivo não é para vê-la. É uma desculpa, mas não é exatamente para vê-la, e é muito bonito. Eu gostei bastante desta razão e daquilo que ele fazia. O livro é mesmo bastante simples, é rápido de ler. Eu não lhe dei 5 estrelas porque
fala de Natal e quando nós estamos a ler conseguimos mesmo sentir o espírito natalício. Por um lado é uma crítica, porque é uma crítica no sentido em que eu li o livro no verão e então estar a lembrar-me no Natal com aquele calor que estava na altura não soube assim muito bem, sinceramente, mas é um aspecto bastante positivo, porque a autora consegue-nos transportar para a época e para aquilo exatamente que ela pretende descrever, e eu achei isso um ponto muito positivo, sendo que a única coisa negativa mesmo é o facto de não se adequar a qualquer altura do ano. O segundo livro, da Livraria dos Destinos, se me seguem aqui no canal e se têm visto o meu vlog de leitura semanal e assim, sabem que este é um livro que eu já ando a querer ler há bastante tempo, e sinceramente as minhas expectativas não foram nada defraudadas, eu adorei o livro, dei 5 estrelas no Goodreads. A história já exige um bocadinho mais de atenção, isto porque a história retrata várias histórias ao mesmo tempo, que depois culminam todos na livraria, daí a Livraria dos Destinos. Então pronto, o que me atraiu no livro basicamente foi a sinopse também e o título. O título foi logo, eu vi o título e falei logo, quero ver este livro. Podem ver, a capa também é muito atrativa pelas cores e pelo que está desenhado, e a sinopse também, se lerem, também atrai bastante. O livro concentra-se principalmente na personagem Emily. A Emily é a filha de Julius, que é o homem que decidiu criar a Nightingale Books, que se situa em Peasbrook, penso eu, em Peasbrook, que é uma aldeiazinha, uma vila, em que não se passa quase nada. E então ele decidiu criar lá uma livraria. A história começa por nos remeter para o ano de 1983, e mostra então a história do pai de Emilia. Porquê? Porque é importante perceber o porquê de ele ter chegado até à livraria e depois o futuro que ela vai ter. O Julius acaba por morrer e é então que se dá a introdução de Emilia e da história. E a Emilia tem a decisão em mãos de continuar com a livraria ou deixar ou vendê-la. Isto porquê? Porque a livraria tinha alguns problemas financeiros. Ao longo da história nós vamos perceber, e isto vai ajudar a decisão dela de ficar ou não com a livraria, porque as histórias que nos são apresentadas ao longo do livro são resultantes da livraria. A livraria teve um ponto fulcral na história. Vou-vos dar agora o exemplo de algumas, porque eu acho que não me lembro assim de todas. Mas pronto, por exemplo, Thomasina. Thomasina era uma rapariga que sempre foi bastante tímida, que era um bocadinho mais forte que as outras raparigas, e então ela sempre foi bastante envergonhada. E a paixão que ela tinha era a culinária, e ela ia até à livraria e comprava os livros de culinária, e depois passava lá horas a falar com o Julius, e sentia-se bem, sentia-se feliz e não se sentia ela própria, como diz aqui no livro, uma vez que ela própria era uma pessoa envergonhada, se sentia bem. E um dia na livraria, então ela encontra-se com Jem. Jem era o rapaz da queijaria e ela achava que nunca nenhum rapaz iria olhar para ela, e eis que a livraria muda isso. Porquê? Porque eles conhecem-se lá na livraria. Outra personagem, e que foi das minhas histórias preferidas, penso eu, que é a Bia. A Bia é a mulher de um homem e então eles moravam na cidade e tinham aqueles trabalhos super atarefados em que passavam muito tempo fora de casa, tinham que apanhar os comboios constantemente, ter reuniões constantes, não tinham horários fixos, e então ela engravidou e eles decidiram que era melhor mudar-se para Peasbrook porque era melhor para a educação da filha e era melhor em termos de condições de vida, ou seja, era mais calma e mais saudável. E a Bia, com o marido, decidiu que ela ficaria em casa e o marido iria trabalhar. Só que, entretanto, ela estava muito farta. A personagem dela é introduzida aqui na história, como ela chega à livraria e rouba um livro. E então, nós achamos logo que aqui ela é uma personagem má, só que depois ela acaba por ter consciência e devolver o livro, e a partir daí a livraria começa a ter um ponto fulcral bastante importante. Porquê? Porque, como também, isto depois já remete também para a história da Emília, como a livraria tinha também dificuldades financeiras, era necessário converter e fazer mudanças à livraria. E a Bia, o trabalho dela tinha a ver com essas mudanças em nível estético, e então, como ela estava bastante aborrecida, e era esse o principal dela ter roubado, porque ela queria adrenalina, a Emília começou a tê-la como uma amiga e a deixá-la ajudar. E então ela entusiasmou-se
E pronto, a história dela também é muito bonita, porque entretanto ela e o marido estão com bastante problemas, mas através da livraria eles depois conseguem conhecer também a Tomazina, que tem um restaurante, e através desse restaurante, que teve a origem na livraria, pronto, conseguem resolver os seus problemas e chegar a uma conclusão. E outra história que foi a minha preferida de todas, que é a história da Sarah. A Sarah era a amante do Julius, que é o pai da Emília, e ela foi uma das personagens que ficou mais afetadas com a morte dela, e vai mostrando então a forma como ela se resolve após a morte de Julius. E mostra também, relacionado com a Sarah, a história da sua filha Alice, que se ia casar com um homem, porque eles tinham uma mansão lá no Peacebrook que era bastante conhecida, só que também estava com bastante problemas a nível financeiro, então ela ia se casar com um homem rico que ela achava que gostava, também como forma, e o casamento era apoiado por causa das situações financeiras. A história tem assim este conjunto de histórias que culminam todas em finais felizes, claro, e eu gostei bastante. Fala também muitas referências literárias, que é muito bom também, fiquei a conhecer algumas, e houve livros que também, por causa deste livro, eu já pus na minha lista, já pus na minha TBR, é um livro que vale 100% a pena ler, é muito lindo. Eu acho que este livro aqui, e todos que eu vou falar, na verdade, acho que não são muito falados no BookTube, e portanto eu gostava que vocês lessem estas histórias para ver se concordam comigo. Agora, por último, e vou falar de uma forma breve, vou falar então do livro A Cada Dia de David Levithan. Este livro foi um dos melhores livros que eu já li. Aliás, todos os livros que eu li no mês de agosto foram muito bons, mas este livro foi muito bom, A Cada Dia de David Levithan. Eu dei 5 estrelas no Goodreads. O livro fala de a personagem A. A então acordava todos os dias em corpos diferentes e nunca repetia o corpo da pessoa. E então ele um dia acordou no corpo de Justin. Ele até esse dia em que acordou no corpo de Justin, ele nunca se metia na vida das pessoas, ou seja, ele conseguia ler os pensamentos e essas coisas, então dizia, a pessoa tem que ir para a escola, fazer trabalho de casa, ir a uma orquestra e não sei o quê, e ele cumpria à risca. Mas um dia conheceu o Justin. E o Justin era daqueles rapazes que era super, eu é que mando e tudo à minha volta é inferior a mim, e ele tinha uma namorada, que era a Rhiannon. E então, ela era uma rapariga que basicamente submetia a Justin, ela tinha medo de falar com ele, ela fazia tudo o que ele queria para se aproximar, tinha medo de falar com ele, e o A ficou, primeiro mal a ver, ficou logo fascinado, e depois ficou bastante tocado pelo facto de ela ter medo de falar com ele, e então a partir desse dia começou a ter um comportamento desadequado, digamos assim. E então, o Justin tinha que ter as aulas, só que ele combinou com a Rhiannon e faltaram, e deu-lhe o melhor dia da vida dela. E a partir daí o A ficou apaixonado. E isso veio que, digamos, estragar tudo, porque ele começou a fazer de tudo, os corpos seguintes, para estar com ela. Até que ele supostamente não podia contar a verdade, e acabou por lhe contar. Sendo que o episódio mais grave, e foi isto que desencadeou também o facto de ele contar a verdade, foi que um dia ele ficou num corpo de um rapaz que era bastante certinho, que era muito bom aluno, que ia à igreja, era muito próximo dos pais e tinha um comportamento certo e nunca ia às festas nem nada. Só que ele depois, como estava tão vidrado na rapariga, ele procurou na internet se havia alguma festa ou alguma coisa do género, e encontrou uma festa, e então foi até à festa, fingiu-se de gay e para se aproximar dela, uma vez que o Justin estava lá, e depois o A mudou de corpo todos os dias à meia-noite, e os pais disseram que ele tinha que estar em casa às 11h15 no máximo, e depois ele perdeu-se no tempo, ficou lá muito mais tempo que às 11h15 e, entretanto, como ele ia mudar de corpo à meia-noite e era bastante doloroso, ele encostou o carro e adormeceu e basicamente deixou o rapaz lá no seu corpo, porque no dia que ele acordasse ia estar consciente e ia lá estar, não era nada dele. Pronto, então isso causou o maior problema, porque o rapaz, que não eram comportamentos típicos, começou a dizer que tinha sido o demónio e não sei o quê, e pronto, e foi a partir daí que ele basicamente começou a desviar os corpos daquilo que eles tinham que fazer para ir ter com a rapariga. Porquê eu gostei tanto deste livro? A história é completamente irreal, penso eu, e normalmente eu por norma não costumo gostar quando as coisas se tornam demasiado irreais, só que a história tem uma lição de vida tão importante,
que eu não dá para não gostar. Dá-nos perspectivas diferentes, porque ele tanto ficava em corpos de pessoas ricas como em corpos de pessoas pobres, e ele até chegou a ficar num corpo de uma escrava, ficou no corpo de uma pessoa bastante rica, em corpos de irmãos, e depois ele comenta bastante uma coisa que eu também acho que é muito verdade, a relação dos irmãos, e isso também depois existe a diferença entre na América e cá em Portugal, mas a diferença que existe, uns que são muito próximos da família, os outros que nem sequer querem saber, os pais que se sentam à mesa com os filhos a jantar e praticamente não ligam nada, os filhos que se sentam e não falam, e eu gostei bastante da forma como essas coisas foram abordadas, e é isso que ele diz que é bom estar no corpo dele, que consegue saber a vida realmente como ela é e não como nós, porque nós temos a nossa perspectiva daquilo, ele conseguia ter todas. Se vocês não sabem, o livro a cada dia, este aqui tem agora um vídeo também, tem um filme, foi transformado em filme, eu ainda não vi, e também tem uma continuação, que é Mais um Dia, que é a perspectiva da rapariga, quando ela sabe a realidade acerca dele. Nós chegamos ao final do vídeo, eu espero mesmo que vocês tenham gostado. Eu já não fazia estes vídeos de opinião há muito tempo. Deixem nos comentários se já leram algum destes livros, se ficaram com interesse, se já tinham pensado, mas deixaram de lado por alguma razão, pronto, essas coisas, e vemo-nos no próximo vídeo.